E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Cata e esse aqui é o Crialité. Hoje a gente vai então ver aí as leituras que me acompanharam durante o mês de janeiro, o que eu li na Maratona Literária de Verão, que foi o que mais me ajudou a ler em janeiro, porque senão tudo seria um desastre. Tudo desandou no meio do caminho como todos os outros meses, né? Então, nada novo por aqui. Eu considero que eu fiz bastante leituras, eu fiz 9 leituras, pelo que eu contei aqui, mas tudo pode dar errado também por causa que eu sou a rainha de esquecer alguma leitura. No vídeo que eu fiz comentando das leituras de dezembro, eu me esqueci de uma, e não me surpreenderia se isso acontecesse nesse vídeo também, então relevem, porque eu sou assim. Mas antes de começar aqui, né, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o joinha aqui no vídeo e um comentário, que isso ajuda muito no engajamento aqui do canal, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, e também acompanharem o Crialité nas outras redes sociais, que agora eu tô no TikTok, no Instagram e no Twitter. É tudo @Crialité e os links vão estar aqui na descrição, tá? Agora sim a gente pode começar pra eu falar pra vocês o que eu tentei ler no mês de janeiro. Porque assim, eu tentei ler muita coisa, mas eu não consegui concluir muitas, então tivemos várias tentativas. Mas foi um mês que me gerou bastante experiências positivas que eu vou me lembrar com muito carinho dessas leituras, com certeza. Algumas eu já contei em específico aqui pra vocês em vídeo separadamente, então nelas eu não vou focar tanto aqui no vídeo, pra esse vídeo até não ficar tão longo, porque vocês sabem que quando eu começo a falar sobre um livro, eu não paro mais. Então vamos começar aqui pela primeira leitura que eu fiz no mês. Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, foi a primeira leitura que me acompanhou aqui no mês de janeiro. Eu comprei esse livro lá na Black Friday no ano passado, e eu já tinha conhecido o trabalho da Ana Paula através de Assim na Terra como Embaixo da Terra, que eu já comentei pra vocês aqui também, e da série Desalma. E eu amo o trabalho da Ana Paula Maia, eu não tenho palavras pra explicar pra vocês o que essa mulher faz comigo. Aqui a gente vai acompanhar a história do Edgar Wilson, eu acho que é Edgar Wilson, que ele é uma pessoa que leva os corpos dos animais mortos para serem destrinchados. Ele vai nas estradas e recolhe esses animais. Só que a Ana Paula, ela trabalha muitos dilemas morais, de a pessoa ser uma pessoa boa e fazer coisas ruins e vice-versa. Ela conversa muito com a gente através de um cenário mais rústico. Me lembrou até aqui um pouco o filme, que eu não li o livro ainda, do Diabo Nosso de Cada Dia. Me lembrou um pouco aquela vibe, assim, uma coisa mais como se tivesse um filtro, toda uma questão, assim, mais antiga. E a forma como ela descreve as coisas aqui, gente, é surreal. Eu li esse livro de madrugada e eu consegui, assim, me concentrar tanto na história que eu senti o cheiro da carne podre dos animais. E a Ana Paula provoca muito a gente com essas questões, com esses dilemas que eu apontei e com esses personagens controversos que ela traz. Porque ninguém é bom, ninguém é ruim, as pessoas estão vivendo suas vidas, elas estão fazendo o que elas têm que fazer. Só que acontece várias coisas aqui na narrativa que vão movimentando a história, corpos de pessoas são encontrados também, e o Edgar acaba entrando em um dilema ali consigo mesmo, né? A bondade dele e o trabalho que ele faz. Muitas pessoas também aqui pedem socorro muitas vezes, mentindo, dizendo que tem algum animal morto, por causa que não são atendidos, então o Edgar Wilson acaba entrando nesses dilemas também de ajudar essas pessoas que estão mentindo, que precisam de socorro, que estão doentes. É muito interessante como a autora traz essas questões para nós e nos faz refletir muito. Algumas questões que a gente encontra aqui são desenvolvidas de forma diferente, né, claro, lá em Assim na Terra como Embaixo da Terra, que é o outro trabalho da autora que eu conheci. Com certeza eu vou querer ler mais trabalhos dela, eu gosto muito da escrita dela, é uma escrita direta, é uma escrita crua, assim, que não faz rodeio com nada, personagens são muito humanos, eu acho que a palavra pra eles é humanos, porque eles erram, eles acertam, e eles fazem o que eles têm que fazer naquele momento ali, a gente se coloca muito no lugar deles. A Ana Paula Maia consegue mexer muito com a minha cabeça enquanto eu leio. A Ana Paula Maia falando sobre animais mortos e eu atenta, sentada, lendo assim, desesperada, tentando entender o que tá acontecendo. Nossa. É uma coisa que me chocou bastante, porque eu fico em choque realmente, eu fico pasma com a narrativa dela e ainda assim eu não consigo parar de ler. Então eu considero isso um ponto muito positivo e eu gosto demais da narrativa dela, das narrativas dela, né? A próxima leitura que eu fiz foi do livro da Mariana, que é Se Deus Me Chamar Não Vou. Na verdade, eu ouvi o audiobook do livro lá no Storytel. Aqui a autora vai narrar pra gente a história da Maria Carmen. Na verdade, a própria Maria Carmen vai contar a história pra gente.
Ela quer muito ser uma escritora e ela tem 11 anos de idade. Ela vai contar pra gente toda a história da família dela, que tá passando por uma situação bastante peculiar. Tem uma nova pessoa se inserindo ali naquela família e a própria Maria Carmen não sabe muito bem como lidar com isso. O que me cativou bastante na história é a aproximação com a personagem da protagonista, porque ela passa por umas situações muito específicas e a gente consegue se colocar no lugar dela, a gente consegue ir junto com ela. Claro, ela tem muitos momentos tristes, muitos momentos felizes, ela sofre muito também com a situação essa que eu comentei que a família tá enfrentando. Eu confesso pra vocês que essa história não foi absolutamente nada do que eu esperava, não foi mesmo. Eu nunca imaginei que fosse ter esse plot que eu tava comentando pra vocês, eu nunca imaginei que a protagonista fosse conversar comigo em determinados pontos. Pensamentos da personagem, a questão da escrita também é uma coisa que conversa muito comigo, e eu lembrei bastante da Catarina de 11 anos, com seus diários informais, e é legal esse sentimento, apesar de ter alguns momentos mais fortes na narrativa, alguns gatilhos, eu achei que a autora se saiu muito bem em expressar ali os pensamentos de uma menina de 11 anos, porque pensando daqui onde eu estou hoje, nos meus 11 anos, eu tinha muitos pensamentos assim, porque ela é uma personagem muito inteligente, ela é perspicaz, ela quer ajudar os pais e ela é uma personagem muito interessante de ser acompanhada também. Ela tem os seus dilemas e a autora faz umas análises, gente, assim. Tem uma metáfora que ela faz sobre a porta do quarto tem um jeitinho certo para ser aberta, para não fazer barulho. Enfim, tem umas frases lindas também, assim, só deixo o alerta de gatilho para vocês também, tá? Apesar de eu ter gostado desses pontos da narrativa, de ter gostado muito de algumas frases que a autora colocou e dos plots que ela traz aqui também, eu achei que foi uma leitura muito inesperada pra mim, eu acho que essa é a palavra. Eu não imaginava que ela ia me apresentar essas questões aqui na narrativa. Eu vou colocar aqui juntos, então, O Sertão Não Virou Mar e Morte Matada, da GG Diniz, que eu já comentei aqui no vlog da maratona pra vocês bastante sobre essas histórias. Elas são histórias de sertão punk, né? A GG Diniz foi uma das precursoras aí do gênero, e eu pude então conhecer esses trabalhos dela. Morte Matada vai contar o que aconteceu antes de O Sertão Não Virou Mar. Vai contar como aquelas duas personagens se conheceram e em O Sertão Não Virou Mar a gente vai saber o que aconteceu depois de Morte Matada. Uma história complementa a outra. Eu gosto muito dos elementos que contemplam o gênero. Tem toda uma sociedade bastante distópica, inclusive, que existem algumas armas específicas, tem algumas pessoas que comandam determinados lugares, existem coleiras também que as pessoas usam para serem realmente coordenadas onde elas devem ir, até onde elas podem ir. E isso é muito interessante também porque essas duas protagonistas elas estão fugindo e uma delas tá machucada. Porque lá em Morte Matada... e elas acabam arquitetando um plano para fugirem juntas. E aqui, em O Sertão Não Virou Mar, a gente vê o que acontece depois daquela fuga, onde elas vão pedir abrigo para uma determinada pessoa, para ver se elas conseguem ajuda para fugir das pessoas ali, né, que estão atrás delas. São histórias muito interessantes, quem quiser conferir um pouquinho mais da minha opinião e algumas outras coisas que eu comento sobre a narrativa, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. O link pro vídeo vai estar na descrição também da MLV, tá, do vlog que eu fiz. Eu li também um livro que eu sei que divide bastante opiniões, mas que pra mim foi uma experiência bastante interessante, que é Meninas Selvagens, da Rory... eu ia dizer Rory Gilmore. Da Rory Power. O grande problema tá aqui nessa frase, né? Que muitas pessoas não curtiram tanto. Eu vejo essa história aqui mais como um terror psicológico por conta da história que as personagens estão vivendo, do lugar que elas estão inseridas e tudo que elas estão passando. Eu vejo também que se fosse um filme seria caracterizado como um terror psicológico, porque poderia muito bem acontecer um filme dessa história, porque aqui nessa questão a gente vai acompanhar três amigas que elas são mais próximas. Elas estão ali em um colégio, em uma ilha, só que elas estão ali meio que em quarentena. Você sabe o que é quarentena? Por conta de uma doença que elas chamam de TOX. Só que a TOX é uma doença muito complicada, porque ela faz modificações genéticas nas meninas. Elas acabam, por exemplo, adquirindo uma segunda coluna, algumas anomalias específicas, assim, que aproximam elas da natureza. É tudo muito conectado com a natureza. E aqui a gente tem alguns mistérios também que envolvem as personagens. Uma delas vai desaparecer, ninguém vai entender o porquê, e as outras duas vão ir atrás delas. Eu gostei muito da forma como a autora faz a narrativa dessa pessoa que está desaparecida, dessa menina que está desaparecida, e eu achei interessante. O final eu vou deixar pra vocês pensando um pouquinho, por causa que durante a leitura eu fui anotando alguns aspectos que eu consegui pensar da narrativa, positivos, negativos, enfim, algumas opiniões. Eu acho que eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, me contem aí nos comentários se vocês gostariam de me ver falando sobre essa história, porque essa aqui eu acho que é uma história que pode trazer bastante discussões
não só sobre a leitura em si, mas algumas reflexões que a gente pode fazer também. Por isso que eu achei ela bastante interessante. Ela me colocou para pensar um pouquinho também. Eu li também o conto do Arthur Araújo, que falei lá no mesmo vídeo onde eu falei de Morte Matada. E, gente, esse conto me deixou com um nó na cabeça. É um conto muito interessante, muito introspectivo, eu acho. Ele faz a gente refletir também, pensar. É uma história toda metafísica, deixa tudo em aberto, tudo a gente interpretar, então depende muito do leitor. Eu acho que se eu ler em outro momento eu vou ter outra interpretação, como eu já comentei no outro vídeo, e tenho certeza que eu vou querer ler ele em outro momento também, por causa que eu acho que eu posso absorver mais algumas coisas dessa história, porque eu terminei a história assim. A gente vai encontrar aqui a história desse casal que simplesmente acorda em um lugar onde tá tudo transparente, assim, é uma caixa de vidro, basicamente, e ali eles vão ter conversas reflexivas, a gente vai entendendo algumas questões sobre o relacionamento deles, sobre como eles são. Quem vai contar a história pra gente é o Jonas, e o namorado dele é uma pessoa muito suspeita do meu ponto de vista. Ele fala umas coisas muito filosóficas que me marcaram demais, ele responde o Jonas de um jeito, assim, muito aberto e nossa, uau! E eu fiquei, meu Deus, o que esse menino tem, gente? Eu achei essa história super interessante, acho que vale muito a pena a gente conhecer. A escrita é muito fluida também. Eu até hoje tô aqui pensando sobre ele, né? Então, deixei a minha indicação pra vocês também. Eu li finalmente, gente, que eu estava devendo pra mim mesma há muito tempo, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E só não dei 5 estrelas, gente, porque aqui o último ato, que é dividido em 3 partes a história, o último ato foi um pouco complicado pra mim, porque eu achei que a história se perdeu um pouco em algumas questões, acabou se enrolando. Eu queria muito ter dado 5 estrelas pra esse livro, porque eu gostei muito de como a Suzanne Collins apresenta o Snow pra gente, como ela apresenta todas as questões que envolvem esse personagem. Eu também fiz algumas anotações, porque essa aqui é uma história que a gente pode refletir muito, principalmente quem já leu Jogos Vorazes antes de ler essa história. Eu acho que a autora amarrou muito bem todas as questões. Eu falei sobre isso lá no vlog que eu fiz também, vai estar aqui na descrição e nos cards. Eu fiquei bastante dividida no meio do caminho se eu ia fazer um vídeo para esse livro ou não, por causa que eu acho que esse livro merece ser conversado. A gente precisa falar sobre essa história, porque é uma história muito interessante. Eu acho que algumas pessoas podem ter alguma visão deturpada da história e do que ela vai trazer aqui pra gente. Não é uma história especificamente sobre os Jogos Vorazes, pessoal, não acho que seja isso. É uma história sobre política, sobre questões socioeconômicas, sobre a questão da destruição, da revolução, que tá muito presente aqui também. É sobre a queda e ascensão de um vilão. E eu não sei, gente, pra mim sempre ficou bem claro aqui, não sei se é porque eu já conheci o Snow, que ele é um vilão. Pra mim, as atitudes dele aqui são completamente... Tudo que ele faz é pra mídia, tudo que ele faz é pra se destacar, pra sobressair, então eu vejo ele como um vilão. Mas eu acho que essa aqui é uma história que a gente tem bastante coisa pra conversar, pra dialogar, então eu tô pensando ainda sobre esse vídeo sair, porque eu tenho muitas coisas a dizer sobre essa história que não vão caber aqui nesse vídeo, senão eu vou falar horrores aqui sobre ela e vai virar uma discussão, assim, gigante. A próxima leitura que eu fiz foi uma leitura, assim, gente, que eu tenho que respirar pra falar sobre ela. Foi uma leitura que me pegou completamente de surpresa. Eu nem esperava que eu fosse ler e eu resolvi colocar na minha TBR da maratona e eu fui ler e fui. Que é o conto da Maíra, né, a novela dela, O que Encontramos nas Chamas. Eu fiz um vídeo especial pra essa história aqui no canal, gente, onde eu contei, assim, de forma muito emocionada tudo o que eu senti com essa história, a minha experiência em específico com a narrativa, como ela me tocou, como ela me surpreendeu e como eu fiquei abismada com a forma como a Maíra tratou aqui de assuntos muito delicados, como abuso. Tem muitos gatilhos aqui nessa história, gente, então recomendo que vão com cuidado se forem assistir o meu vídeo, se forem ler o conto. Aqui, a Maíra vai contar pra nós a história da Camila. Ela já está adulta e depois de muitos anos distante dos tios, depois de ter passado ali um período na casa deles por conta de uma viagem que a mãe ia fazer, ela teve que ficar naquela casa ali onde ela passou um tempo que ela nunca mais vai esquecer por conta de alguns traumas que esse período deixou na vida dela. Ela tá indo de volta a essa casa a pedido da mãe dela para buscar um álbum de fotografias e a partir do momento que ela pisa dentro daquela casa, a Maíra vai nos levar em uma viagem ao passado da protagonista, onde de uma forma muito interessante ela consegue fazer umas transições muito interessantes, como se a gente realmente estivesse assistindo a cena de um filme. Ela transita e a personagem tá adulta, daqui a pouco ela tá criança e nos conta toda a história que aconteceu naquela situação ali durante a infância dela, onde ela conseguiu descobrir um pouco sobre si mesma, um pouco sobre alguns mistérios da história que tem naquela família ali. Enfim, é um conto tão curto, mas ainda assim é uma narrativa chocante, é uma narrativa que envolve, é uma leitura muito fluida e muito instigante, muito interessante.
interessante. Eu gostei bastante dessa história e por isso que eu fiz esse vídeo pra vocês, então vai estar aqui na descrição do vídeo também e nos cards. E a última leitura que eu concluí aí no mês de janeiro, né, gente, pra fechar essas 9 leituras, eu finalmente conheci aí, né, entrei no mundo de Octavia Butler com Filhos de Sangue e Outras Histórias. Pra falar a verdade pra vocês, gente, Filhos de Sangue é o primeiro conto que tem aqui e eu acho que foi o que menos me conectei. Mas eu acho que é por causa que eu me inseri nessa história de uma forma muito brusca. Eu tô tendo bastante dificuldade de me acertar o ponto, sabe, com essas narrativas. Por exemplo, Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Le Guin, que eu comecei a ler também. Gente, eu tive muita dificuldade. Por isso eu decidi parar de ler e vou começar de novo essa história, porque eu acho que eu preciso digerir um pouco melhor pra ver se eu consigo me encontrar melhor com essa história. E eu acho que foi isso que aconteceu aqui com Filhos de Sangue. Aqui a gente vai encontrar vários contos diferentes, vários contos que vão abordar questões diferentes. E uma coisa que eu achei muito interessante mesmo é que aqui tem uma nota da autora depois de cada conto, onde ela explica cada coisa, ela explica como que veio a ideia dela, e isso eu me identifiquei muito com ela nesse ponto, por causa que ela comenta aqui que uma história, ela tava indo de ônibus visitar uma amiga dela, e eu super compreendo isso, por causa que acontece isso comigo também. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa em algum lugar e eu consigo pensar uma história completamente avulsa, mas que começa no lugar onde eu tava. Ela tem aqui alguns textos específicos sobre a escrita, onde ela fala sobre o processo dela, que conversaram muito comigo também, que eu achei bastante interessante. Eu acho que um dos meus contos favoritos foi O Entardecer, A Manhã e a Noite. Caiu meu marcador. Eu não sei nem explicar pra vocês, pessoal. Eu tive um começo muito positivo com a autora, apesar de ter tido algumas questões ali com Filhos de Sangue. Eu quero voltar e reler, porque talvez eu consiga me conectar mais com a história e entender ela um pouco melhor. Eu acho que eu passei muito batido por ela, e eu acho que eu gostaria de conseguir absorver um pouco mais da história, principalmente depois que eu li a nota da autora, por causa que eu achei uma nota muito interessante, os comentários que ela fez, e ela fala também ali sobre algumas opiniões que o público teve a respeito da história, e isso me deixou mais intrigada e me deixou mais curiosa ainda pra interpretar de um outro ângulo diferente a narrativa. Com certeza, gente, com certeza eu vou ler mais trabalhos da Octavia. Tenho aqui Kindred comigo também pra ler, em breve eu espero, e eu acho que foi um começo ótimo pra mim com a autora, por causa que eu me conectei bastante com os textos dela e com algumas coisas que ela traz na narrativa, algumas pautas que ela levanta nas histórias dela, achei muito interessante, pautas sociais. Enfim, eu gostei muito da narrativa dela e vou com certeza conhecer mais trabalhos dela. Falei pra vocês, pessoal, que comigo o negócio é complicado. Esqueci de falar pra vocês que eu li A Menina do Outro Lado, volume 2, finalmente falei 800 vezes desse livro aqui e não anotei que eu li. Eu adorei essa história, eu vou continuar com certeza, só queria falar aqui pra vocês que eu li. Eu acho que agora eu falei tudo, né? Eu espero pelo menos, porque pelo amor de Deus, gente. Enfim, gente, esse aí foi o nosso vídeo de hoje, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários o que vocês já leram entre esses livros aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Meu beijão e até o próximo vídeo aqui do Crialité.